Bom, a gente fala agora sobre educação. Tramita no Conselho Nacional de Educação uma nova versão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que ainda não foi aprovada, mas já traz mudanças polêmicas. No texto, o Ministério da Educação do governo Temer excluiu as menções ao combate à discriminação de gênero, raça e orientação sexual. E o assunto foi incluído na parte de ensino religioso. Mudança que, para educadores, aumenta a intolerância e o preconceito. A reportagem é de Jô Miyagi. A Base Nacional Comum Curricular define o conteúdo das matérias que os estudantes das escolas públicas e privadas devem aprender na educação básica. A parte voltada à educação infantil e fundamental está sendo modificada pelo Ministério da Educação. O problema é que as orientações para o combate à discriminação de gênero, raça e orientação sexual foram suprimidas do texto, denunciam educadores. Foi suprimida e foi remetido para a área onde terá uma discussão sobre ensino religioso, a permissão para que as escolas possam trabalhar isso do ponto de vista da religião. A gente considera um enorme retrocesso, porque a gente já tinha avançado no sentido de garantir o respeito às diferenças, sejam quais forem essas diferenças. O documento não foi discutido com os educadores e o texto nem sequer foi divulgado publicamente pelo Ministério da Educação. Para os professores, também é grave a introdução do ensino religioso equiparado a matérias como matemática e linguagens. Fere o princípio do Estado laico e pode gerar preconceito através de leituras conservadoras da religião. Você terá uma escola que reforça discriminações com minorias e você tem uma escola que não prega, não ensina a tolerância e a pluralidade. Ou seja, a gente tem uma escola que não é cidadã. O que está na base, claramente, é vontade de grupos conservadores e grupos religiosos e não é a vontade de educadores. Então, o abismo entre a base de hoje e os educadores é muito grande. Na introdução do texto original da Base Nacional, havia menção de valorizar a diversidade, sem preconceito de origem, etnia, gênero, idade, habilidade, necessidade e convicção religiosa. A nova versão substitui tudo isso pela frase preconceito de qualquer natureza. Mas para o diretor do cursinho da Poli, a escola precisa dar formação crítica aos alunos. Por isso é fundamental nomear quais são os preconceitos a se combater. A melhor forma de você combater esse tipo de questão é você claramente dizer quais são as pessoas que sofrem preconceito. E não se negar a dizer os nomes em troca de uma frase de efeito. Ao contrário, tem que se dizer justamente para que a escola saiba e se oriente para saber como que ela vai valorizar a diversidade para ajudar a diminuir o preconceito em relação a esses grupos. Além das mudanças na base curricular, também está sendo discutido o projeto Escola Sem Partido, que impediria a liberdade de cátedra dos professores, ou seja, a autonomia dos professores dentro da sala de aula. Para o diretor do Sindicato dos Professores, está havendo um ataque coordenado à educação. Eles querem escola sem democracia, né? Escola sem pluralidade de pensamento, escola onde o professor seja amordaçado. Então, se eles aprovam o projeto Escola Sem Partido, eles podem, inclusive, criminalizar e penalizar o professor que não se atê estritamente às orientações da Base Nacional Comum Curricular. É por isso que a gente tem que se insurgir, não só contra a reforma do ensino médio, não só como esse famigerado texto que está em discussão da Base Nacional Comum, assim como a reforma do ensino médio que está sendo posta, né? Mas também contra esse projeto de escola sem democracia, que eles chamam de escola sem partido.